Experimento, nós vamos utilizar um cabo USB, ok? Partir o cabo USB, quero pegar apenas, ver qual era dele, o ground, o terra e o VCC. O VCC foi ligado a um potenciômetro, okay, de 10K, que é possível ser visto. Também vamos usar um LED, um motor DC já não é mais utilizado, isso aqui é para um DVD-ROM. É o motor JQ24 35135 0F, que funciona com 3 volts, e alguns cabos. Isso vai ser o suficiente para nós conseguirmos demonstrar como nós podemos montar um gráfico em coordenadas cartesianas de uma maneira muito simples, utilizando um experimento como este. Viu? Giro o potenciômetro, ele vai girar o meu motor DC. Posso também fazer brilhar um LED. A partir do momento que eu reduzo, eu não tenho mais corrente suficiente para fazer funcionar o meu motor, nem tampouco o meu LED. A variação do multímetro, e se ele começa a girar pela queda de tensão, veja, cada vez que eu vou girando ele, vou aumentando a impedância, vou diminuindo a resistência, ele vai alterando a diferença de potencial. Quando ele começar a girar, eu vou ter a queda de tensão, ó. Aproximadamente, aqui parou, caiu, olha aqui eu posso, 3.2 volts, tá vendo? 3.5 volts aproximadamente ele começa a girar. Então nós temos uma queda aqui de 1, eu tinha 5, menos aproximadamente 1.5 volts. Com 1.5 volts ele já começa a girar. A variação do multímetro, e se ele começa a girar pela queda de tensão, veja, cada vez que eu vou girando ele, vou aumentando a impedância, vou diminuindo a resistência, ele vai alterando a diferença de potencial. Quando ele começar a girar, eu vou ter a queda de tensão, ó. Aproximadamente, aqui parou, caiu, olha aqui eu posso, 3.2 volts, tá vendo? 3.5 volts aproximadamente ele começa a girar. Então nós temos uma queda aqui de 1, eu tinha 5, menos aproximadamente 1.5 volts. Com 1.5 volts ele já começa a girar. A partir desse experimento nós podemos ver como é o resultante da variação da resistência do meu potenciômetro, ok? Quando ele está totalmente aberto, então não existe resistência, então toda a tensão passa para o meu motor DC e ele gira. No momento que eu vou aumentando, vou reduzindo ao ponto de não fazer mais funcionar, não ter tensão suficiente ou corrente suficiente para fazer rodar, girar o meu motor DC. Okay? Então nós vamos ver que aproximadamente por aqui, 1.5, 1.4 kΩ, já não tenho mais tensão suficiente, corrente suficiente para fazer movimentar o meu motor DC. Experimento, nós vamos utilizar um cabo USB, ok? Partir o cabo USB, quero pegar apenas, ver qual era dele, o ground, o terra e o VCC. O VCC foi ligado a um potenciômetro, okay, de 10K, que é possível ser visto. Também vamos usar um LED, um motor DC já não é mais utilizado, isso aqui é para um DVD-ROM, é o motor JQ24 35135 0F, que funciona com 3 volts, e alguns cabos. Isso vai ser o suficiente para nós conseguirmos demonstrar como nós podemos montar um gráfico em coordenadas cartesianas de uma maneira muito simples, utilizando um experimento como este. Viu? Giro o potenciômetro, ele vai girar o meu motor DC. Posso também fazer brilhar um LED.
partir do momento que eu reduzo, eu não tenho mais corrente suficiente para fazer funcionar o meu motor, nem tampouco o meu LED. A variação do multímetro, e se ele começa a girar pela queda de tensão, veja, cada vez que eu vou girando ele, vou aumentando a impedância, vou diminuindo a resistência, ele vai alterando a diferença de potencial. Quando ele começar a girar, eu vou ter a queda de tensão, ó. Aproximadamente aqui parou, caiu. Olha aqui eu posso 3.2 volts, tá vendo? 3.5 volts aproximadamente ele começa a girar. Então nós temos uma queda aqui de 1, eu tinha 5, menos aproximadamente 1.5 volts. Com 1.5 volts ele já começa a girar. A partir desse experimento nós podemos ver como é o resultante da variação da resistência do meu potenciômetro, ok? Quando ele está totalmente aberto, então não existe resistência, então toda a tensão passa para o meu motor DC e ele gira. No momento que eu vou aumentando, vou reduzindo ao ponto de não fazer mais funcionar, não ter tensão suficiente ou corrente suficiente para fazer rodar, girar o meu motor DC. Okay? Então nós vamos ver que aproximadamente por aqui 1.5, 1.4 kΩ já não tenho mais tensão suficiente, corrente suficiente para fazer movimentar o meu motor DC.